Primeiro, nossos irmãos achavam que a vinda de Cristo aconteceria em 1874 e depois mudaram para 1914. No início, eles também achavam que essa volta seria visível, mas depois entenderam que ela seria invisível. Eles também esperavam que os do pequeno rebanho fossem levados ao céu em meados de 1918. Em 1916, ano em que o irmão Rússio morreu, os irmãos enfrentaram um período de grandes provas. Alguns até abandonaram a verdade. Em 1919, os fiéis se juntaram novamente. De lá para cá, 100 anos se passaram. De 1919 a 2019, 100 anos. Será que alguma profecia vai se cumprir 100 anos depois de 1919? Isso é só uma pergunta. Não temos a resposta. O ano de 1925 também teve muitas provações. E os irmãos tinham grandes expectativas para aquele ano. Uma de nossas publicações, o livro Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão, disse: podemos esperar em 1925 a volta dentre os mortos de Abraão, Isaque e Jacó e os profetas fiéis antigos ressurgindo à perfeição humana. Além de esperar que homens fiéis do passado fossem ressuscitados em 1925, alguns também achavam que os cristãos ungidos iam receber sua recompensa celestial naquele ano. O anuário de 1987 disse: o ano de 1925 começou muito promissor, com o novo lar de Betel e a nova gráfica em Berna, Suíça. Contudo, alguns tinham a sua própria convicção com respeito ao ano de 1925. Assimilariam a admoestação da sentinela em inglês de 1º de janeiro de 1925? A sentinela alertava: o ano de 1925 chegou. Os cristãos têm aguardado este ano com grande expectativa. Muitos têm esperado confiantemente que todos os membros do corpo de Cristo serão transmudados para a glória celestial durante este ano. Isto talvez aconteça, talvez não. No seu próprio tempo marcado, Deus cumprirá seus propósitos para com seu povo. Os cristãos não devem ficar tão profundamente preocupados com o que possa acontecer neste ano, a ponto de deixarem de alegremente fazer o que o Senhor deseja que façam. Entre outros, Jacob Weber, que era o encarregado do departamento de serviço em Betel, na Suíça, tinha tanta certeza de que todos os ungidos seriam glorificados no céu por volta do fim do ano de 1925, que pôs em operação um plano de liquidação. Enviou grandes quantidades de publicações às congregações, sem ter recebido pedidos nesse sentido. E as instruiu a distribuírem as publicações de graça no território antes do fim de 1925. Todos os esforços dos irmãos em Betel para raciocinar com ele foram inúteis. Por fim, ele deixou não só Betel, mas também a verdade, e causou muito pesar entre os irmãos em todo o país da Suíça, visto que arrastou muitos junto com ele. Algumas congregações foram reduzidas a menos da metade do que eram. E quais eram as expectativas para 1975, 50 anos depois? A sentinela de 15 de setembro de 1980 disse o seguinte sobre isso: nos tempos modernos, tal avidez, embora elogiável em si mesma, tem levado a tentativas de fixar datas para a desejada libertação do sofrimento e das dificuldades, que são o quinhão das pessoas em toda a Terra. Quando foi publicado o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, e seus comentários sobre quão apropriado seria se o reinado milenar de Cristo fosse paralelo ao 7º milênio da existência do homem, criou-se muita expectativa sobre o ano de 1975.
Fizeram-se naquele tempo e depois declarações que enfatizavam que se tratava apenas de uma possibilidade. Infelizmente, porém, a sentinela continua. Ao lado de tal informação acauteladora, publicaram-se outras declarações que davam a entender que tal cumprimento da esperança, até aquele ano, 1975, era mais uma probabilidade do que mera possibilidade. Lamenta-se, a sentinela admite, que estas últimas declarações, pelo visto, tenham ofuscado as acauteladoras e tenham contribuído para o aumento de uma expectativa já criada. A sentinela, no seu número de 15 de janeiro de 1977, comentou que não era aconselhável fixarmos a vista em determinada data, dizendo: caso alguém tenha ficado desapontado por não seguir esse raciocínio, deve agora concentrar-se em reajustar seu ponto de vista. Por não ter sido a palavra de Deus que falhou, ou enganou e lhe causou desapontamento, mas sim seu próprio entendimento baseado em premissas erradas. Ao dizer alguém, a sentinela incluiu todos os desapontados entre as testemunhas de Jeová. Portanto, inclusive os que tinham que ver com a publicação da informação, que contribuiu para criar as esperanças que giravam em torno daquela data. Então, de forma muito humilde, a sentinela admitiu isso, em 15 de janeiro de 1977. No entanto, não há motivo nenhum para se abalar nossa fé nas promessas de Deus. Antes, em consequência disso, todos somos induzidos a fazer um exame mais detido das Escrituras a respeito desse assunto do dia de julgamento. Fazendo isso, verificamos que o importante não é a data. Importante é termos sempre em mente que há tal dia e que ele se está aproximando, exigindo uma prestação de contas de todos nós. Pedro disse que os cristãos deviam corretamente estar aguardando e tendo bem em mente a presença do dia de Jeová. Há bons motivos para continuarmos na expectativa. Jesus disse que deveríamos fazer isso. A organização de Jeová dá o exemplo nesse respeito. É verdade que nossas publicações já criaram falsas expectativas, mas elas têm nos incentivado, vez após vez, a aguardar e ter bem em mente a presença do dia de Jeová e a manter a esperança no prometido novo mundo de Deus.